O som estridente e rítmico dos monitores cardíacos preenchia a UTI pediátrica. Um grito eletrônico incessante que anunciava o colapso iminente do pequeno André. Médicos e enfermeiros, os especialistas mais renomados de São Paulo, corriam freneticamente ao redor do leito, injetando adrenalina e checando os fluxos de oxigênio. Mas o ritmo cardíaco do menino de 3 anos continuava a despencar, indiferente à ciência moderna. No meio daquele caos estéril, uma mão calejada e firme afastou com gentileza o chefe da equipe médica. Era Dona Inês, a velha governanta, que ignorou os protestos dos doutores. Ela se curvou sobre o corpinho inerte, encostou sua testa na testa febril da criança e começou a sussurrar uma antiga cantiga de ninar do interior, a mesma que usava para acalmá-lo durante as tempestades de verão. O que aconteceu nos segundos seguintes desafiou toda a lógica da medicina e fez cair um silêncio surreal na sala gelada. Ao som da voz rouca e amorosa de Inês, a respiração de André, antes irregular e rasa, encontrou milagrosamente um ritmo. O monitor, que um instante antes gritava perigo de morte, começou a emitir um bip estável e compassado, como se a alma do menino tivesse decidido voltar do além, apenas para ouvir aquele canto familiar. Os médicos trocaram olhares incrédulos, abaixando as seringas e os tablets, testemunhas impotentes do poder de um vínculo que nenhum diploma universitário poderia explicar. Inês não precisava de máquinas sofisticadas. Ela conhecia o coração daquela criança melhor do que ninguém. Vítor Camargo, pai de André e um dos homens mais poderosos da indústria farmacêutica no Brasil, observava a cena através do vidro de segurança, com as mãos trêmulas pressionadas contra a janela. Ele, que havia construído um império bilionário vendendo curas e esperanças para o mundo, sentia-se o homem mais miserável e impotente da Terra, incapaz de salvar a única coisa que importava de verdade. Ver a velha governanta conseguir o que sua imensa fortuna não conseguiu. Foi um golpe devastador em seu orgulho, mas ao mesmo tempo um bálsamo para seu coração desesperado. Sabia que aquele momento de paz era frágil, um pequeno milagre num oceano de tragédia, mas agarrou-se a ele como um náufrago a uma tábua de salvação, sem saber que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Se essa cena tocou o seu coração, e você acredita que o amor de mãe, ou de quem ama como se fosse, pode operar verdadeiros milagres, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Deus abençoe o pequeno André. Sua energia positiva pode fazer a diferença nesta história. Agora, vamos continuar. A clínica particular, localizada num bairro nobre da capital paulista, era um monumento ao luxo e à discrição, onde o silêncio custava milhares de reais por noite, e as paredes brancas pareciam julgar quem sofria. O ar-condicionado mantinha uma temperatura constante e gélida, um contraste brutal com o calor humano que faltava, desesperadamente naquelas suítes imaculadas. Vítor entrou no quarto assim que os médicos permitiram, seus sapatos de couro italiano produzindo um som oco no piso brilhante. O rosto, uma máscara de exaustão e olheiras profundas. Olhou para o filho, agora adormecido, conectado a tubos transparentes que pareciam teias de aranha tecnológicas drenando sua vida, e sentiu o peso da própria inutilidade esmagar seus ombros largos. Ao lado da cama, porém, a figura de Inês permanecia vigilante como uma sentinela antiga, uma estátua de devoção que se recusava a abandonar o posto, mesmo sob os olhares de reprovação da equipe hospitalar. Ela ajeitava o travesseiro com uma delicadeza infinita, seus olhos escuros varrendo o quarto, não em busca de dados médicos, mas de algo que seu instinto visceral gritava estar errado. Inês sentia, com aquela intuição animal que as mulheres sábias possuem, que a doença de André não era natural, que havia uma sombra maligna pairando sobre aquele leito e que os monitores não conseguiam detectar. Não sabia o que era, mas sabia que o tempo corria impiedosamente contra eles. Foi então que a porta se abriu com um sussurro e a doutora Lívia Bellini, a nova esposa de Vítor, entrou no quarto trazendo consigo um perfume caro e uma aura de eficiência clínica glacial. Com sua beleza fria e postura impecável, parecia deslocada num cenário de dor tão crua, mas interpretava seu papel de madrasta, preocupada com uma precisão quase teatral.
Caminhou direto para Vítor, envolvendo-o num abraço que parecia mais uma manobra de contenção do que um gesto de conforto, sussurrando palavras técnicas sobre prognósticos ruins e estabilidade hemodinâmica. Inês observou a cena do canto do quarto, sentindo um calafrio na espinha. Havia algo no jeito que Lívia olhava para o menino, um brilho fugaz de impaciência que fez o estômago da governanta revirar. Lívia afastou-se do marido e aproximou-se da cama. Suas unhas longas e perfeitamente feitas roçaram a manta de lã, especial que envolvia o corpinho de André. "Pobre anjinho", murmurou, com uma voz doce demais para ser verdade, ajustando o tecido até o pescoço do menino, garantindo que ele estivesse bem embrulhado. Ela havia insistido naquela manta desde o início da internação, alegando ser feita de fibras orgânicas calmantes, um presente exclusivo que ela mesma encomendou do exterior. Vítor via aquele gesto como prova de amor materno, mas Inês, com os olhos semicerrados de suspeita, notou como Lívia parecia ansiosa para garantir que o tecido estivesse sempre em contato direto com a pele delicada da criança. Os médicos voltaram ao quarto com expressões graves, trazendo os resultados dos últimos exames que Vítor aguardava com uma esperança agonizante. O chefe da equipe, um homem grisalho e sério, pigarreou antes de dar a notícia que cairia como uma guilhotina sobre a família. A falência dos órgãos estava acelerando sem explicação. "Senhor Camargo", disse o médico, evitando olhar o pai nos olhos. "Não. Conseguimos identificar a causa, mas o declínio é irreversível. Temo que o André tenha apenas algumas horas de vida." O mundo de Vítor desabou num silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo soluço abafado que escapou da garganta de Inês. Enquanto Vítor caía de joelhos ao lado da cama, segurando a mãozinha inerte do filho e chorando convulsivamente, Lívia permaneceu de pé, uma mão no ombro do marido num gesto mecânico. Olhou para os médicos e assentiu com uma tristeza resignada, aceitando o veredito com uma rapidez que passaria despercebida por qualquer um, menos por Inês. A governanta viu o micro-sorriso que Lívia tentou reprimir, um lampejo de satisfação mórbida que durou menos de um segundo. Aquele olhar foi a chave que abriu a porta da suspeita na mente de Inês. Aquilo não era uma doença misteriosa. Era um plano executado com perfeição diabólica, bem na frente deles. Inês sentiu o sangue ferver nas veias, uma mistura de raiva e pavor que a fez esquecer sua posição subordinada naquele hospital de elite. Sabia que se André morresse naquela noite, a verdade morreria com ele, e Lívia se tornaria a viúva inconsolável que herdaria tudo o que restasse de Vítor. A governanta fixou o olhar na manta de lã, lembrando de um cheiro metálico sutil que sentiu ao lavá-la dias antes. Um cheiro que Lívia justificou como tratamento natural da lã. As peças começaram a se encaixar em sua mente simples, mas astuta, formando um quebra-cabeça horrível que ela precisava desesperadamente provar antes que o último suspiro do menino fosse dado. Com o coração batendo como um tambor de guerra contra as costelas, Inês recuou silenciosamente em direção à porta, aproveitando que todos estavam focados na dor dilacerante de Vítor. Precisava sair dali, precisava ir até a mansão, no covil daquela mulher que fingia ser anjo enquanto ceifava a vida de um inocente. "Volto logo, meu menino", sussurrou para o ar, uma promessa sagrada feita à criança inconsciente. Ao cruzar a soleira, lançou um último olhar para Lívia, que agora acariciava os cabelos de Vítor. A batalha entre a mentira sofisticada e a verdade bruta tinha acabado de começar, e Inês estava pronta para incendiar o mundo se fosse preciso para salvar aquela criança. Enquanto Inês corria para pegar um táxi, no hospital consumava-se uma traição silenciosa e venenosa. Lívia, aproveitando a ausência da velha governanta, começou a tecer sua teia ao redor de um Vítor emocionalmente destruído. Com voz suave e persuasiva, plantou dúvida na mente do marido, sugerindo que a obsessão de Inês estava se tornando perigosa para a estabilidade mental de todos. "Vítor, meu amor", sussurrou, acariciando a mão dele. "Aquela mulher está velha e confusa. As superstições dela, as cantorias, isso só agita o André.
Os médicos disseram que ele precisa de repouso absoluto, não de histeria de uma babá antiga. Vitor, atordoado pela dor e desesperado por uma solução lógica, ouvia aquelas palavras como se fossem o evangelho. Lívia aumentou, a dose mentindo com uma naturalidade assustadora. Eu vi como ela toca nele, Vitor. As mãos dela não estão esterilizadas. E se ela trouxe alguma bactéria da rua? Não podemos arriscar, não agora que ele está tão fraco. Cada palavra era uma gota de veneno, erodindo anos de confiança. O pai olhou para o filho, cujo monitor começava de novo a marcar valores preocupantes, e em seu desespero, buscou um culpado tangível. Lívia ofereceu Inês numa bandeja de prata, transformando o amor da governanta em ameaça. A decisão foi tomada num instante de fraqueza imperdoável. Vitor pegou o interfone e ligou para a segurança da clínica. A voz rouca, mas firme. A senhora Inês da Silva não está mais autorizada a entrar neste quarto. Se ela aparecer, barrem a entrada. Foi uma ordem que selou o destino de André, isolando-o da única pessoa que podia salvá-lo. Lívia escondeu um sorriso triunfante atrás de um lenço de seda, fingindo enxugar uma lágrima. Tinha acabado de cortar o último fio de proteção do menino. Agora, ninguém ficaria entre o pequeno herdeiro e seu plano macabro. Mas Lívia não sabia que a lealdade de uma mãe de alma não para diante de um crachá de segurança. Sem a presença protetora de Inês, a situação no quarto 304 piorou com uma velocidade aterrorizante. André acordou brevemente do coma. Seus olhos grandes e assustados buscavam freneticamente o rosto familiar de sua babá, mas encontravam apenas o olhar frio da madrasta. Começou a chorar, um som fraco e doloroso que fez disparar os alarmes dos monitores. Lívia, com falsa preocupação, apertou ainda mais aquela maldita manta ao redor do pescoço do menino, sussurrando: "Xi, dorme." A babá foi embora. O contato prolongado com o tecido tóxico fez a pele do menino reagir imediatamente, ficando vermelha viva. A quilômetros de distância, Inês chegou aos portões da majestosa mansão em Alphaville. O céu de São Paulo estava preto, ameaçando uma tempestade que espelhava o tumulto em seu coração. Tentou digitar a senha do portão automático, mas a luz vermelha piscou em sinal de recusa. Senha incorreta. Tentou de novo, as mãos tremendo, mas o resultado foi o mesmo. Entendeu na hora que Lívia tinha se antecipado. Tinham cortado seu acesso, deletado ela como um erro de sistema. Mas Inês não era mulher de desistir diante de um portão fechado. Conhecia aquela casa melhor que o arquiteto que a desenhou. Sabia que havia uma entrada de serviço nos fundos, escondida entre as primaveras que os jardineiros usavam. Enquanto Inês abria caminho entre os espinhos, rasgando o uniforme e arranhando os braços, no hospital os médicos estavam em pânico. Os rins de André estavam parando. "Não faz sentido", gritava o chefe da UTI, olhando os dados. "Parece uma intoxicação aguda. Mas por quê? Ele está em isolamento." Vitor assistia a cena paralisado, a culpa começando a abrir caminho através da névoa da manipulação. Perguntava-se onde estava Inês, se talvez ela tivesse razão. Mas Lívia estava sempre ali, sussurrando. Garantias científicas que não tinham base na realidade. Ninguém notava que toda vez que o menino piorava, a madrasta ajeitava as cobertas. Inês conseguiu entrar na mansão silenciosa e escura. O ar estava viciado, pesado, como se a casa prendesse a respiração esperando a tragédia. Não acendeu as luzes. Moveu-se como uma sombra em direção ao escritório particular da doutora Lívia, um cômodo que sempre foi proibido para os funcionários. O coração batia na garganta, um tambor surdo no silêncio da casa. Sabia que se fosse pega, acabaria na delegacia por invasão. Mas a imagem de André morrendo dava a ela a coragem de uma leoa. O que Lívia escondia naquele escritório? Que segredo era tão terrível para justificar o assassinato de um inocente? A porta do escritório estava trancada, mas Inês não hesitou. Pegou um peso de papel de bronze de uma mesa no corredor e golpeou a maçaneta com toda a força do seu desespero. O metal cedeu com um estalo seco. Entrou. O quarto era um templo à vaidade de Lívia. Diplomas na parede, livros de toxicologia encadernados em couro. Inês começou a revirar tudo, abrindo gavetas, derrubando papéis,
Procurava algo, qualquer coisa, que ligasse a mulher à doença do menino. Suas mãos tremiam enquanto descartava extratos bancários. O tempo corria implacável, e cada segundo perdido era um passo a mais em direção ao túmulo para André. De repente, seu olhar caiu sobre uma caixa de papelão aparentemente inofensiva, jogada no cesto de lixo. Tirou-a de lá. Era a embalagem original da lã orgânica. Mas no fundo, amassada, havia uma nota fiscal de um laboratório químico industrial e uma bula técnica. Inês não entendia os termos complexos, mas reconheceu o símbolo universal do perigo. Uma caveira preta num fundo amarelo. E então, uma palavra circulada em vermelho numa anotação feita à mão por Lívia. Absorção transdérmica lenta. O horror atingiu Inês como um soco no estômago. Não era uma doença. Era uma execução lenta e dolorosa. Justo quando Inês pegava o celular para fotografar aquela prova cabal, as luzes da mansão acenderam de golpe, cegando-a. Ali está ela. Peguem! A voz do chefe da segurança trovejou do corredor. Lívia tinha previsto tudo. Instalara sensores de movimentos silenciosos no escritório. 2 homens fortes de uniforme invadiram a sala, agarrando Inês pelos braços antes que ela pudesse tirar a foto. Ela gritou, chutou, mordeu, lutando com a ferocidade de quem defende a cria, mas eram fortes demais. Me soltem! Ela está matando... Menino, olhem isso! Gritou balançando o papel, mas os guardas viram apenas uma velha empregada que tinha surtado e invadido a casa. Arrastaram-na para fora da mansão sem piedade, jogando-a no asfalto molhado da calçada enquanto a chuva desabava. O portão automático fechou com um clangor metálico definitivo na cara dela. Inês levantou-se, mancando, com o vestido rasgado e os joelhos sangrando, batendo os punhos contra as grades de ferro. Seu Vitor, pelo amor de Deus, me escutem! Gritou para o vazio, a chuva se misturando às suas lágrimas. Ninguém respondeu. Estava sozinha, desacreditada, tratada como criminosa, enquanto no bolso do avental, amassado e molhado, ela apertava aquele pedaço de papel que era a única esperança de salvação. No quarto do hospital, o som do monitor cardíaco virou um apito contínuo e aterrorizante. Parada cardíaca! Código azul! Gritou uma enfermeira. Vitor foi empurrado para longe da cama enquanto a equipe de reanimação cercava o corpo inerte de André. Lívia ficou de lado observando a cena com uma calma glacial. Tudo corria conforme o plano. A velha tinha sido neutralizada, o marido era uma casca vazia, e o menino estava prestes a liberar a herança. Parecia que o mal tinha vencido em todas as frentes. Mas ela não contava com a determinação de uma mulher que não tinha mais nada a perder, a não ser a vida daquele menino. Inês, tremendo de frio e ódio do lado de fora do portão, entendeu que não havia mais tempo para explicar ou pedir licença. Olhou para o muro alto do condomínio e depois para o papel molhado nas mãos. Tinha que voltar ao hospital, custasse a sua própria vida. Não seria a lei que a pararia, nem a segurança, nem o diabo em pessoa. Enxugou o rosto com as costas da mão. Seus olhos brilharam com uma luz perigosa. A oração tinha acabado. Agora era a hora da guerra. Debaixo da chuva torrencial, Inês tremia não de frio, mas de pura adrenalina. Enquanto os guardas voltavam para a guarita, crentes de que tinham impedido a invasão de Setúbal, uma louca, ela tateou freneticamente o bolso fundo do avental. Seus dedos tocaram o papel molhado, mas, mais importante, sentiram a superfície fria de vidro de um pequeno frasco que ela conseguiu furtar da gaveta 1 segundo antes de ser agarrada. Era o antídoto. Ela tinha a arma do crime e a salvação no mesmo bolso. Parou um táxi na avenida aos berros, ignorando o motorista que torceu o nariz para suas roupas enlameadas. Para o hospital infantil agora. Ordenou com uma voz que não admitia recusa. Corre como se o diabo estivesse atrás da gente. No hospital, o caos imperava. O código azul tinha sido revogado, mas apenas porque o coração de André batia agora tão fraco que as máquinas mal registravam. Os médicos preparavam a família para o pior. Vitor estava destruído, encostado na parede como se as pernas não o sustentassem mais, olhos fixos no rosto de cera do filho. Lívia estava ao lado dele,
encenando o ato final de sua ópera perversa. Chorava em silêncio, murmurando frases sobre a crueldade do destino, enquanto com a mão acariciava ainda aquela maldita manta, garantindo que o veneno terminasse o serviço até o último segundo. O elevador abriu no andar da UTI e Inês saiu como um furacão. 2 enfermeiros tentaram barrar o caminho, mas ela os empurrou com uma força que ninguém esperava de uma senhora daquela idade. Seu Vitor, olha para mim!" gritou, sua voz ecoando no corredor estéril, fazendo todos virarem a cabeça. A segurança correu na direção dela, mas Inês ergueu bem alto a mão que segurava o frasco e o papel amassado. "Não é doença. É ela que está matando ele. É veneno." O grito foi tão dilacerante e carregado de verdade que até os guardas hesitaram por uma fração de segundo. Vitor levantou o olhar, atordoado. Viu sua governanta suja de barro, cabelo despenteado e olhos em chamas. Lívia, por outro lado, ficou branca. Sua máscara de dor perfeita trincou na hora. "Tirem ela daqui. Ela está louca, é perigosa", guinchou a madrasta, a voz perdendo, pela primeira vez, aquele tom controlado e doce. Mas a violência da reação dela acendeu um alerta na mente de Vitor. Por que Lívia estava tão apavorada com uma velha desarmada? Inês aproveitou a hesitação para correr até o pai do menino, ignorando o protocolo, ignorando tudo, menos a vida que se apagava na cama. "Seu Vitor, pelo amor de Deus", arfou Inês, chegando na frente dele e enfiando na mão dele o papel molhado e o frasco. "Lê isso. Talho. É sal de talho. Foi ela que comprou. E isso é o antídoto que ela guardava na gaveta para se proteger." Vitor olhou para o objeto em suas mãos. Era um frasco médico, rotulado claramente: azul da Prússia. Antídoto para metais pesados. Depois olhou a nota fiscal amassada em nome do consultório da esposa. O mundo parou. O barulho dos monitores sumiu. Tudo o que ele ouvia era a batida ensurdecedora do próprio coração, se partindo e se recompondo num instante de horror puro. Lívia tentou o tudo ou nada. Lançou-se sobre Vitor, tentando arrancar o frasco. "Me dá isso. É coisa velha, não tem nada a ver." "Vitor, você está me machucando", gritou, mas o gesto foi sua condenação. Vitor a bloqueou com um braço, olhando nos olhos dela. Não viu mais sua esposa, viu um monstro. "Por que você tem o antídoto para um veneno que está matando meu filho?" perguntou com uma voz que era um sussurro de morte. Lívia gaguejou, recuando, e seu olhar caiu culpado sobre a manta de lã. Vitor seguiu o olhar e entendeu. Com um gesto violento, arrancou a coberta do corpo de André e a atirou longe, como se fosse uma cobra venenosa. "Doutor", rugiu Vitor, virando-se para o chefe da UTI que assistia atônito. "Envenenamento por talho. Apliquem esse antídoto, agora." O médico pegou o frasco, leu o rótulo e olhou os sintomas do menino sob uma nova luz. De repente, tudo fazia sentido. A falência renal, a dor nos nervos, o colapso inexplicável. Não havia tempo para exames de confirmação. "Preparem uma sonda nasogástrica, urgente. É um quelante", ordenou o médico. A urgência substituindo a resignação. A equipe inteira voltou a se mover, não mais para acompanhar uma morte, mas para lutar uma guerra que agora podiam vencer. Lívia, vendo-se descoberta, tentou fugir para a saída, mas Inês bloqueou o caminho. A governanta, mais baixa e mais velha, parecia uma gigante naquele momento. "Daqui você não sai", rosnou Inês. 2 seguranças, entendendo finalmente a situação, agarraram Lívia pelos braços. A mulher começou a gritar insultos, revelando sua verdadeira face. "Ele não vai sobreviver mesmo, é tarde demais, aquele moleque merecia morrer, estava tirando tudo de mim." Suas palavras ecoaram no ar gelado, uma confissão cuspida com ódio que fez até os médicos mais experientes sentirem calafrios. Está gostando dessa história? A tensão está no máximo e a verdade finalmente apareceu. Seu apoio ajuda muito a gente a criar conteúdos intensos assim. Deixe um like e se inscreva no canal para não perder o final dessa história incrível. Agora, vamos ver se o pequeno André vai conseguir se salvar. Vitor não ouvia mais os gritos da esposa. Estava debruçado sobre a cama, segurando a mão de André,
enquanto os médicos administravam o antídoto e iniciavam a diálise de emergência. Inês aproximou-se em silêncio e colocou a mão no ombro dele. Pela primeira vez em semanas, Vítor não a repeliu. Pelo contrário, cobriu a mão dela com a dele, apertando forte. Eram dois náufragos na mesma jangada, esperando a maré virar. O silêncio no quarto era pesado, interrompido apenas pelos bipes das máquinas e pela respiração difícil do menino. Os minutos pareciam horas. O veneno era potente, um assassino silencioso que teve semanas para se infiltrar em cada célula. Mas o antídoto era a chave que abria as correntes químicas. Devagar, quase imperceptível, os números no monitor começaram a mudar. A pressão, que estava em queda livre, estabilizou. A saturação de oxigênio subiu 1 ponto, depois 2. O médico olhou o monitor e depois para Vítor, um sorriso cansado mas genuíno surgindo no rosto. Ele está reagindo, sussurrou. As toxinas estão sendo neutralizadas. Os rins estão voltando. Vítor desabou num choro libertador, caindo de joelhos ao lado da cama. Tinha arriscado perder tudo por culpa de uma mulher que achava amar, e foi salvo pela mulher que expulsou. Virou-se para Inês, as lágrimas lavando o rosto. Me perdoa, Inês. Me perdoa. Soluçou, beijando as mãos ásperas da governanta. Inês, com os olhos cheios d'água, balançou a cabeça docemente e fez um carinho no cabelo dele, como fazia quando ele mesmo era criança. Não tenho que perdoar, seu Vítor. O importante é que o nosso André voltou pra gente. Enquanto a polícia chegava para levar Lívia, que continuava xingando a injustiça do mundo, o quarto 304 transformava-se de local de morte em santuário de renascimento. A manta tóxica foi lacrada num saco de provas, um sudário de morte que não faria mal a mais ninguém. André abriu levemente os olhos, ainda fraco e confuso, mas vivo. Seu olhar vagou pelo quarto até encontrar o rosto de Inês. Um esboço de sorriso quase invisível apareceu nos lábios pálidos. Naquele momento, Vítor entendeu que a verdadeira riqueza não estava no banco, mas na lealdade inquebrável daquela mulher simples. A justiça seguia seu curso nos corredores, com as algemas estalando nos pulsos da madrasta, mas a verdadeira vitória estava ali, naquele batimento cardíaco ficando mais forte. O mal usou a ciência para matar, mas o amor usou o instinto para salvar. A tempestade tinha passado, deixando para trás destroços emocionais, mas também uma fundação indestrutível para reconstruir. E enquanto o sol começava a nascer na janela, iluminando os prédios de São Paulo, Vítor jurou a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém enganar seu coração. Passaram-se 6 meses desde aquela noite tempestuosa no hospital, e o mundo de Vítor Camargo mudou radicalmente, como se um furacão tivesse levado as fundações podres para deixar solo fértil. Não há mais monitores apitando, nem cheiro de éter, nem reuniões em arranha-céus de vidro. Agora o ar é preenchido pelo cheiro de maresia e mato de uma casa tranquila no litoral. Vítor vendeu o controle da farmacêutica, enojado de um sistema que permitiu que um monstro como Lívia se escondesse atrás de um jaleco. Usou grande parte do dinheiro para criar uma fundação que ajuda famílias vítimas de erros médicos e negligência, transformando sua dor em escudo para os outros. O pequeno André, que os especialistas deram como morto, corre agora pela areia com as bochechas coradas de sol e vida. A recuperação foi dura, meses de fisioterapia para recuperar a força que o veneno roubou, mas o menino mostrou uma resistência que espantou a todos. Não há traço da toxina no corpo, nem do medo nos olhos. Toda vez que cai na areia, ele não procura mais uma madrasta fria e perfeita. Ele levanta rindo e corre para os braços abertos de Inês, gritando: "Vovó!" Esse título, ganho no campo de batalha da UTI, é para Inês uma medalha mais valiosa que qualquer prêmio. Lívia Bellini não faz mais parte dos pensamentos deles, a não ser como uma sombra distante que serve para lembrar o valor da luz. O julgamento foi rápido e brutal. As provas que Inês reuniu eram inegáveis. Foi condenada a 30 anos por tentativa de homicídio qualificado e fraude, abandonada pelos advogados caros e esquecida pela sociedade que antes a idolatrava. Naquela cela cinza, sem seus luxos e venenos, ela tem tempo de sobra para
pensar na própria ganância. Mas na casa de praia, o nome dela nunca é dito. A melhor vingança, Vitor aprendeu, não é o ódio, é a felicidade absoluta e intocável de quem sobreviveu. A dinâmica entre Vitor e Inês transformou-se em algo sagrado, muito além de patrão e empregada. Ela não usa mais uniforme. Senta na cabeceira da mesa nos almoços de domingo, servida por Vitor, que descobriu o prazer de cozinhar para a família. Ele a olha com uma gratidão que dispensa palavras, sabendo que cada respiro do filho é um presente que essa mulher humilde lhe deu. Aprenderam a confiar de novo, reconstruindo a capacidade de amar tijolo por tijolo. Inês virou a mãe que Vitor perdeu e a avó que André nunca teve. O pilar de sabedoria onde a nova vida simples se apoia. Num fim de tarde, enquanto o sol se põe tingindo o mar de dourado, Vitor observa André construindo um castelo de areia com a ajuda de Inês. O homem se sente finalmente rico, não de ações na bolsa, mas de momentos assim. Aproxima-se com 2 copos de suco gelado e senta na areia sem se importar em sujar a roupa. Obrigado, sussurra para Inês, um mantra que repete sempre. Ela sorri, as rugas em volta dos olhos se fechando docemente. Não agradeça, Vitor. O amor enxerga o que a ciência ignora. Eu só abri os olhos. É uma lição que Vitor levará para sempre. A cura verdadeira nem sempre está na farmácia, mas no coração de quem nos ama de verdade. A noite termina com um ritual que substituiu a ansiedade do passado. André, cansado de brincar, adormece no sofá com a cabeça no colo de Inês. Ela começa a cantar aquela mesma cantiga antiga que despertou o coração dele no hospital. Dessa vez, não é um canto desesperado para segurar uma alma, mas uma melodia doce para trazer sonhos bons. Vitor escuta em silêncio, sentindo uma paz que nunca conheceu, nem no auge da carreira. Perderam milhões, perderam o status, mas ganharam a vida. E enquanto a noite envolve a casa, eles sabem que veneno nenhum poderá tocar a felicidade deles. Debate moral. Na opinião de vocês, 30 anos de cadeia é pouco para uma mulher como a Lívia, que traiu a confiança da família e tentou matar uma criança por dinheiro? Ou tem crimes que não merecem perdão? Escrevam a opinião de vocês nos comentários. Comando emocional. Se essa história emocionou você e você acredita que a lealdade da Dona Inês é o exemplo do que é amar de verdade, deixe um like gigante. Inscreva-se no canal para mais histórias onde a justiça triunfa e o bem vence o mal. Comente "A justiça venceu" se você está feliz pelo pequeno André. Até a próxima história.